Maravilha. Vamos para o nosso segundo tempo aqui. Tranquilo. E a gente estava tratando daquele quadro, Supremo, CNJ, TST, STJ, TST, TSE, TSM, TJ, TRF, Federal, Estadual, TRT, TREs, etc. e tal. Então vamos começar pelo tribunal mais importante que a gente tem, STF, Supremo Tribunal Federal, artigo 101 da Constituição, 101, Supremo. É composto por 11 ministros. É composto por 11 ministros. Composto por 11 ministros. Cidadãos brasileiros natos. Cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65, 65, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. Então, 11 ministros cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 e menos de 65 anos de idade, de ilibada reputação, e notável saber jurídico, de ilibada reputação e notável saber jurídico, nomeados pelo Presidente da República, após aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado. Após aprovada a escolha, pela maioria absoluta do Senado. Isso aí. Então, o Supremo só tem 11 membros, 11 ministros. Critério, tem que ser brasileiro nato, a idade, mais de 35 e menos de 65 anos. Esses são os critérios objetivos. Você identificar se o sujeito é nato ou não, é objetivo. Se você identificar a idade que ele tem, objetivo. Aliado a dois critérios subjetivos. Ilibada reputação e notável saber jurídico. Quem decide se o sujeito tem notável saber jurídico e ilibada reputação é o Presidente da República. E quem vai confirmar se aquela ideia do presidente está certa é o Senado. É o presidente que vai verificar o notável saber jurídico e indicar e nomear, e o Senado vai aprovar ou não essa identificação. Quer dizer, talvez seja a pior forma de escolha dos tribunais do Brasil todo. O presidente ele indica quem ele quiser. Não precisa, em tese, não precisa nem ser formado em direito. Aliás, na história muito antiga do Supremo, nós já tivemos médicos ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia é meio inconcebível pensar isso, mas em tese é possível. Em tese você não precisa ser mestrado, doutorado, livre docente, juiz, promotor, procurador, advogado. Em tese não. Basta você ter ilibada reputação e notável saber jurídico na visão do Presidente da República e o Congresso concordar com o seu notável saber jurídico. Até porque quem já assistiu Sabatina de ministro do Supremo no Senado vê que é uma... Né? E aí, uma crítica que se faz, tem senador que vem do meio jurídico. Aí o cara começa a falar, o que você acha do artigo tal? Bom, não é prova oral da magistratura de primeira instância também. Não é nem lá, nem cá. Então, geralmente eles perguntam, e aí com razão,
Qual a sua opinião sobre os royalties do petróleo? Uma opinião mais abrangente. O que você acha da questão da improbidade administrativa no Brasil? Na arguição ele diz o que ele acha. E há mais de 50 anos o Senado não rejeita nenhuma nomeação de presidente da República. Então, virou meio como uma formalidade constitucional. Tá? Bom, a competência do Supremo está num artigo só na Constituição, artigo 102. Então, a competência do Supremo está no artigo 102. Um único artigo. Artigo 102 da Constituição. Só que, apesar de estar num único artigo, é um artigo gigantesco. Tá? Então, esse artigo 102 é dividido em 3 incisos. 1, 2 e 3. Tá? No inciso 1, nós temos a competência originária do Supremo. O que a gente quer dizer com competência originária? O processo já começa de cara no Supremo. É aquele processo que é distribuído direto no Supremo. Não vai passar pelos tribunais de justiça, pelos TRFs, pelo STJ. Vai direto no Supremo. Então, eu não vou aqui, porque aqui vai dar a linha A a R de rato. Não tem cabimento, né, gente? Se você tiver interesse específico, você lê lá. Não vamos ler. É igual ler competência do Congresso. Artigo 49, lê. Se contratar um curso, o professor vir aqui e ler o artigo, você fica em casa. Né? Então eu não vou ler a linha A até a linha R. Claro, se você lendo pintar uma dúvida, você me manda aí um sinal de fumaça. Tá? Mas aqui se destacam os julgamentos das ADINs, que todas que a gente viu. A ADI está aqui, a ADC está aqui. A reclamação constitucional, que quando os tribunais não cumpriam aquela decisão do Supremo, a reclamação está aqui. A cautelar da ADI está aqui. Então, toda aquela, em tese, aquele controle abstrato, está boa parte dele aqui dentro. O julgamento das altas autoridades. Por que o mensalão, a ação penal, começou direto lá? Porque tem parlamentar envolvido. Competência originária. Julgamento das altas autoridades. Tá? Dá uma olhada lá da linha A até a linha R de rato. O mandado em injunção, a gente viu que o Supremo tem competência originária, quando a mora for do Congresso, do Presidente, da Câmara, do Senado, direto aqui. Está lá no quê de queijo, então entra aqui dentro. Já no inciso 2, nós temos uma competência recursal. E se a competência é recursal, pressupõe que o processo está chegando no Supremo em grau de recurso. Pressupõe-se que o processo não começou lá. Começou em instância inferior. E está chegando lá num recurso. E no inciso 2 aqui, a competência recursal é chamada de ordinária. Porque o recurso aqui endereçado ao Supremo é o chamado recurso ordinário constitucional, ROC. Recurso ordinário constitucional, ROC. Esse recurso chamado recurso ordinário constitucional só tem 2 hipóteses, 2 alíneas, A e B apenas. 。  . 。 . 。 . 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
A e B. Quando é que nós temos um recurso ordinário endereçado ao Supremo na linha A? Fácil identificar. 3 passos. O primeiro, foi impetrada uma garantia constitucional, que a gente vai ver ao longo do curso ainda. Tá? Foi impetrada uma garantia constitucional. O que é uma garantia constitucional? São aqueles remédios, o habeas corpus, o habeas data, um mandado de segurança. Quer dizer, não é uma ação comum. É uma ação especial chamada garantia constitucional. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. E aonde foi impetrada essa garantia? Num tribunal superior. O que é um tribunal superior? Essa linha aqui, ó. Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu impetrei um habeas corpus, um mandado de segurança, diretamente nesse Tribunal Superior. Então, o primeiro passo é uma garantia constitucional. Segundo, tem que ser num Tribunal Superior. E terceiro, a decisão desse Tribunal Superior é denegatória. É contrário ao meu habeas corpus. É contrário ao meu mandado de segurança. Então eu impetrei um habeas corpus para o meu cliente direto no Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal de Justiça denegou. Foi contrário ao meu habeas corpus. Dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, cabe um recurso para o Supremo. Qual? Recurso ordinário constitucional. Então, garantia constitucional, num tribunal superior, e a decisão obrigatoriamente tem que ser denegatória para caber esse ROC. Ok? Não? E na linha B? O ROC, o recurso ordinário constitucional para o Supremo na linha B, é o recurso competente quando o sujeito é condenado por um crime político. De uma decisão que condena um sujeito a um crime político, o recurso é o ROC para o Supremo. Crime político. Então, na linha A, uma garantia constitucional num tribunal superior e a decisão é denegatória. Na linha B, crime político. Ok? E por fim, no inciso 3 aqui, de novo uma outra competência recursal. Então, outro recurso aqui. Mas essa competência recursal é chamada de extraordinária. Porque o recurso discutido aqui é o chamado recurso extraordinário. Recurso extraordinário. Então, enquanto no inciso 2 eu tenho a competência recursal ordinária, e tem esse nome porque o recurso é chamado recurso ordinário, aqui no inciso 3 a competência recursal é extraordinária, porque o processo está chegando no Supremo em grau de recurso, mas o nome do recurso é recurso extraordinário. Só por isso. Tá? 4 hipóteses aqui. Alíneas A até D de dado. Alíneas A a D de dado. Nem precisa colocar da linha A à linha D. Só para você ter uma noção. Quando a decisão de única última instância, né, eu vou recorrer para o Supremo recurso extraordinário, quando a decisão de única última instância contrariar a Constituição. Quando declarar inconstitucional tratado ou lei federal. Quando julgar válida lei local ou ato de governo local contestado em face à Constituição Federal. Quando julgar válida lei local contestada em face de lei federal. São as 4 hipóteses. Só dá uma lida, não tem muito mistério. Da linha A até a linha D. A única coisa que aqui no recurso extraordinário, ele tem 3 requisitos.
Além das causas, A, B, C e D, o recurso extraordinário, para ser interposto e conhecido, ele precisa cumprir 3 requisitos. O primeiro, você deve apontar no seu recurso qual é o permissivo constitucional. Então você vai dizer, olha, eu estou interpondo o recurso extraordinário com base no artigo 102, 3A. E por quê? Porque a decisão do TJ contraria a CF por esse motivo. Então, o que é permissivo constitucional? Aonde está na Constituição a permissão para eu entrar com esse recurso? Esse recurso específico é permitido na Constituição, no 103A, por exemplo, porque essa decisão que eu estou recorrendo contraria o artigo tal da Constituição. Então, o que eu quero dizer com permissivo constitucional? Aonde eu encontro na Constituição a permissão para entrar com esse recurso extraordinário? Na linha A, B, C ou D. E por quê? Ok? Segundo requisito, pré-questionamento da matéria constitucional. Pré-questionamento da matéria constitucional. Veja, pré-questionar. Questionar antes. Pré-questionar. Questionar antes. Veja, vocês concordam comigo que lá no 102 diz que o Supremo é o guardião da Constituição? Então, esse recurso, para chegar no Supremo, pressupõe-se que os tribunais inferiores, ou mesmo o Tribunal Superior, a decisão deles contraria a Constituição Federal. Porque se aquela decisão não contraria a Constituição Federal, você não tem como chegar no Supremo. Só que, para você chegar no Supremo em recurso extraordinário, dizendo que aquela decisão a qual está recorrendo, a decisão recorrida, contraria a Constituição, pressupõe que aquela discussão constitucional foi discutida nesse tribunal recorrido. Veja, digamos que eu entrei com um recurso extraordinário contra uma decisão do STJ. Posso? Posso. Só que essa decisão do STJ tem que ter debatido a alegação da inconstitucionalidade que eu estou alegando no processo. Porque se o STJ não discutiu isso, eu não posso inovar agora no Supremo. Eu tenho que ter questionado aquela discussão constitucional antes desse recurso. Então, digamos, eu entrei aqui nessa primeira parte, eu entrei com uma ação na Justiça Federal, discutindo uma questão constitucional. Tem uma sentença. Não gostei da sentença. Apelo para o Tribunal Regional Federal. Se essa decisão do Tribunal Regional Federal violar direto a Constituição, eu posso entrar direto no Supremo com recurso extraordinário. Vamos chegar lá. Aí o que acontece aqui? Se essa decisão do Tribunal Regional Federal não discutiu a violação da Constituição, eu não posso entrar com esse recurso. Agora, se ele foi omisso, eu sou obrigado a entrar com um recurso chamado embargos de declaração. Você falou, olha, você não discutiu a Constituição Federal. Sem discutir a Constituição Federal, eu não tenho como entrar com esse recurso. Então, eu obrigo o tribunal a tratar do assunto. Eu obrigo o tribunal a tratar do assunto. Se ele não tratou, eu tenho uma maneira de obrigá-lo a discutir aquele assunto. E aí, uma vez que eu clareei essa questão, aí sim eu vou recorrer. Porque sem esse pré-questionamento, nada feito. Tá? Você não vai achar isso em artigo específico. Você vai achar isso no CPC também. Tá? E o terceiro, esse você vai achar em artigo específico, que é uma novidade aí, é a chamada repercussão geral.
Repercussão geral. Esse você vai achar no artigo específico, lá no 102, parágrafo 3º da Constituição. Gente, essa repercussão geral, ela foi criada pela emenda 45 de 2004. E é um verdadeiro filtro para que não tenha recurso extraordinário no Brasil. Que entope o Supremo. Entope mesmo. Imagina, gente, olhando para essa lousa aqui como um todo, imagina quantos processos que correm aqui na Justiça Estadual, na Justiça Federal, na Justiça do Trabalho, na Justiça Eleitoral, na Justiça Militar. Dá para ter noção? É infinito, né? Em tese, se essas decisões violarem a Constituição, todas elas vão desembocar num lugar só. Fora o controle abstrato, fora a ADI, fora julgamento de mensalão, porque é autoridade. Para 11 pessoas julgar. Dá? Não dá. Mas aquilo que a gente falou da origem histórica, lembra? Isso aqui vem do modelo norte-americano, que tudo vai desembocar no Supremo. Controle difuso. Enquanto nós temos na Europa o controle abstrato, do tribunal julgando só a ADI. E o Brasil juntou os dois. Mas a tendência brasileira é cada vez mais essas questões discutidas aqui embaixo pararem no máximo aqui. Essa é a tendência. E o Supremo virá um julgamento de ADI e de autoridade. Então, cada vez mais o advogado que é contratado para atuar aqui, cada vez mais ele tem dificuldade de chegar até o Supremo. Porque, mais um motivo, repercussão geral. Eu vou ler o artigo 102, parágrafo 3º, olha isso. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo por 2/3 dos seus membros. O que é essa repercussão geral? Você, no seu recurso extraordinário, tem que dizer, olha, Supremo, eu estou recorrendo porque eu estou com base na linha A, eu pré-questionei isso nos tribunais superiores, mas esse debate jurídico do meu recurso, da minha causa, é claro que é importante para as partes do processo. É claro que é importante para o meu cliente, que é o recorrente, e para a outra parte, que é o recorrido. Mas transcende o interesse só das partes. A tese debatida tem uma repercussão geral, de cunho econômico, político, social, cultural, que transcende as partes do processo. O que eu vou estar discutindo aqui não é importante apenas para as partes. A tese debatida aqui é importante para as partes, é claro, evidente, mas ultrapassa esse limite. A tese debatida vai ter um impacto em toda a sociedade, por conta de parte econômica, política, social, cultural. Notem que é altamente subjetivo. E quem vai apreciar se tem repercussão geral ou não aquela matéria? O Supremo. E ele pode dizer que aquela matéria não tem repercussão por 2/3 dos ministros. E se o Supremo, por 2/3 dos ministros, identificar que tal assunto não tem repercussão geral, ele não vai julgar nenhum recurso daquela matéria. Então o que é muito comum? Vamos pegar um exemplo. Taxa de telefonia básica, sabe aquele negócio que tem? Tem 800 milhões de processos tramitando na justiça. Então o que o tribunal, esses tribunais inferiores ou superiores fazem? Olha, chegou lá no TJ de São Paulo 800 mil ações desse assunto. Nos seus estados também. Eu não sei se isso tem repercussão geral.
Então o tribunal seleciona meia dúzia, manda para o Supremo e prende todos os outros aqui no Estado. Só para o Supremo decidir se aquela matéria tem repercussão geral ou não. Se o Supremo falar que aquela matéria tem repercussão geral, bom, então agora a gente vai analisar recurso por recurso aqui embaixo para ver se manda para o Supremo. Se o Supremo falar que aquela matéria não tem repercussão, esses recursos nem sobem, já ficam aqui embaixo. Já volta para a vara de origem e fala, ó, quebrou, acabou o processo. Quer dizer, é uma tentativa de transformar o processo mais rápido, mais ágil, mas por outro lado, torna-se o recurso extraordinário mais político também. Tá? Tudo bem? Legal. Bom, então falamos do Supremo, vamos falar desse conselho aqui que está do lado, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Artigo 103, B de bola maiúsculo. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, artigo 103, B maiúsculo da Constituição. Vamos colocar um texto rapidinho no caderno e debater a respeito, legal? O CNJ é composto por 15 membros. É composto por 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, com mandato de 2 anos, admitida uma recondução, e fundamentalmente, exerce o controle. Administrativo e financeiro. E fundamentalmente exerce o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Exerce o controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Com calma aqui. Gente, esse Conselho Nacional de Justiça, ele foi criado também pela Emenda 45 de 2004, chamada de Reforma do Poder Judiciário. Quando lá em 2004 ele foi criado, ele sofreu algumas críticas. E eu acho que ela teve muito a ver, essas críticas, com a forma que foi interpretado inicialmente esse conselho. A imprensa e os meios de comunicação falavam assim, é a abertura, não sei quem lembra desse termo, é a abertura da caixa preta do Poder Judiciário. É um controle externo do Poder Judiciário. E as associações de magistrados, juízes e tal, muitos deles entraram com ações lá no Supremo, discutindo a constitucionalidade desse CNJ, por entender que o CNJ violava a separação dos poderes, a independência funcional do juiz, etc, etc e tal. E o Supremo disse que não. Que o CNJ é plenamente constitucional. Por vários motivos que caem em prova. Por exemplo, de externo, esse CNJ não tem nada. Porque o CNJ está dentro da estrutura interna do Poder Judiciário. Eu disse que esse esquema louco que a gente fez aqui na lousa está lá no artigo 92. Se você abrir o artigo 92, está assim. São órgãos do Poder Judiciário. Inciso 1, Supremo Tribunal Federal. 1A, Conselho Nacional de Justiça.
Então, que raio de controle externo seria o CNJ se ele está dentro da estrutura interna do judiciário? E mais, se ele está dentro da estrutura interna, pensem comigo, se esse CNJ aqui, apesar dele fazer um controle geral do judiciário, como veremos, se esse CNJ editar um ato normativo inconstitucional, dessa decisão caberia recurso para quem? Para o Supremo, ou uma ADI no Supremo, que é o órgão máximo do Poder Judiciário. Então, que raio de controle externo seria esse, se o órgão máximo do controle interno controla suas decisões? Então, como é que eu posso falar em controle externo se o Supremo, que faz parte da estrutura interna, controla o, entre aspas, controle externo? Então, de externo não tem nada. Outra coisa que foi debatido, a gente até comentou aqui rapidamente, mas aqui já agora mais específico. O STF faz controle de constitucionalidade dos atos do CNJ. Controle de constitucionalidade, legal? Constitucionalidade, deixa isso muito claro. Outra coisa, se você pegar os 15 membros, você verifica que a esmagadora maioria vem do Poder Judiciário. Olha só, dos 15 membros, o primeiro, obrigatoriamente, o primeiro membro tem que ser o presidente do Supremo. Então, o primeiro membro do CNJ é o presidente do STF. Então, não é que eu vou pegar uns alienígenas e colocar no CNJ para controlar como quiser o judiciário. Não. O membro, primeiro deles, obrigatoriamente tem que ser o presidente do Supremo. Tá? Que, além de fazer parte, lógico, do Supremo e do CNJ, ele também vai ser o presidente do CNJ. Então, a primeira vaga do CNJ é do presidente do Supremo, que vai cumular as funções como presidente do CNJ também. Ok? O segundo membro é um ministro do STJ indicado pelo STJ. Então, é um ministro do STJ indicado pelo STJ. O terceiro é um ministro do TST indicado pelo TST. O primeiro é o presidente do Supremo. O segundo é um ministro do STJ indicado pelo STJ. O terceiro membro é um ministro do TST indicado pelo TST. O quarto é um desembargador de TJ. É um desembargador do Tribunal de Justiça. Indicado pelo Supremo. Um desembargador de TJ indicado pelo Supremo. O quinto é um juiz estadual indicado pelo Supremo. O quinto membro, então, obrigatoriamente tem que ser um juiz estadual indicado pelo Supremo. O sexto membro tem que ser um juiz do TRF indicado pelo STJ. Um juiz do Tribunal Regional Federal indicado pelo Superior Tribunal de Justiça. O sétimo, um juiz federal indicado pelo STJ também. Um juiz federal indicado pelo STJ. O oitavo, um juiz do TRT indicado pelo TST. Um juiz do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então vejam, que
que raio de controle externo é esse? Se dos 15, 9 obrigatoriamente estão na estrutura interna da magistratura. Além de eu ter o presidente do Supremo e ministro do STJ, todas as indicações vêm ou do STJ, ou do Supremo, ou do TST, num caso lá. Quer dizer, de externo não tem nada. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ministério Público aqui, vamos falar. Então são 9, legal? Perfeito? Eu comi um aqui? O presidente do Supremo, o ministro do STJ indicado pelo STJ, o terceiro, ministro do TST indicado pelo TST, o quarto, desembargador de TJ indicado pelo Supremo, o quinto, juiz estadual indicado pelo Supremo, o sexto, um juiz do TRF indicado pelo Supremo, o sétimo, um juiz federal indicado pelo STJ, o oitavo, um juiz do TRT indicado pelo TST, e o nono, perdão, um juiz do trabalho indicado pelo TST. Ficou faltando esse, né? Então é um juiz do TRT indicado pelo TST e um juiz do trabalho indicado também pelo TST. Então vem um do juiz do trabalho e um juiz do Tribunal Regional do Trabalho. Boa pergunta. Tem alguma indicação, tem uma explicação por que não vem ninguém do eleitoral, por que não vem do militar, só vem do trabalho federal, estadual? Não. Na verdade, a grande demanda, né, brasileira está aqui, né? Trabalhista, federal e estadual. A justiça eleitoral, a justiça militar tem uma demanda muito menor. E também sem esquecer que lá no Tribunal Superior Eleitoral, eu vou ter membros do Supremo e do STJ. Tá? O TST vai vir gente daqui, vai vir gente daqui. Tá? Mas a explicação é mais numérica mesmo. Né? A grande massa dos processos estão na Justiça Estadual, Federal e do Trabalho. Tá? Bom, são 9 que a gente viu aqui. Mas o total são 15, então faltam 6. Desses 6, 2 vêm do Ministério Público. Então a pergunta que ela fez aqui, o Ministério Público está aqui dentro. Não? Não, na verdade, assim, a pergunta dela, antes de eu terminar isso, a pergunta dela é o seguinte, e o Ministério Público aqui? O Ministério Público não está dentro da estrutura do Judiciário. Tá? Mas a gente pode equiparar aqui. Na verdade, o Ministério Público, aqui na primeira instância, né, eu vou ter o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho. Aqui eu tenho como fazer isso. Aqui nos tribunais, os ministérios públicos são chamados de procuradores. Funcionando aqui em cima, eu vou ter a procuradoria, por exemplo, aqui no Supremo, eu vou ter o Procurador-Geral da República. Então, não é uma simetria, mas dá para fazer um paralelo sim. Tá? Então, são dos 15, 9 vêm da magistratura. 2 vêm do MP, porque está aqui ó, no 10 e no 11. Um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República. Então, vem um do Ministério Público Federal, indicado pelo Procurador-Geral da República. E o 11º, um membro do Ministério Público Estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República, dentre os nomes indicados pelo Conselho competente de cada instituição estadual. Então, eu vou ter 2 promotores. Um membro do Ministério Público da União, outro do Estado, os 2 indicados pelo Procurador-Geral da República. Então, 9 da magistratura. 2 do Ministério Público, eu tenho 11. Mais 2, para formar 13. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Então, 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB. Então, 9 da magistratura, 2 do Ministério Público, 11. 2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 13. Faltam 2. 2 cidadãos.
2 cidadãos, de notável saber jurídico, 2 cidadãos, de notável saber jurídico, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Os demais não precisam nada disso, só esses 2, tá? 2 cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. 1 indicado pela Câmara e outro pelo Senado. 1 indicado pela Câmara e outro pelo Senado. Gente, esse indicado pela Câmara e pelo Senado não necessariamente é um deputado, é um senador. É um cidadão de ilibada reputação e notável saber jurídico. Não tem que ser um parlamentar. Aliás, de preferência, não deve ser um parlamentar. Então, que raio de controle externo é esse, se dos 15, 9 vem da magistratura? E aí, para pairar qualquer dúvida acerca da constitucionalidade do CNJ, o final do seu conceito mata. Está lá, fundamentalmente, ele exerce o controle administrativo e financeiro. Ou seja, esse CNJ não interfere na função principal, na função primordial do juiz, que é julgar. Esse conselho não revê sentença, não muda voto, não altera acórdão. Ele cuida de parte administrativa e financeira. Nunca ele discute a decisão jurisdicional. Ele não vai entrar no mérito da decisão judicial. Não é um recurso, não é um tribunal recursal. Se você não gostou da decisão, você recorre para o Supremo, para o STJ, PJ, dependendo da onde vem a decisão. Não é uma corte recursal. Não é um conselho de recursos processuais. Não. Ele cuida da parte administrativa e financeira. Isso fica muito claro, e você mata isso lendo o parágrafo 4º do artigo 103b. Então, do 103b, além dessa composição, o que é importante é o parágrafo 4º. Você vai lê-lo com calma em casa, mas aqui, olha só para você ter uma noção. Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Zelar pela autonomia do Poder Judiciário, zelar pela observância do artigo 37, aquela história da administração pública, dos princípios. Apreciar a legalidade dos atos administrativos, não os atos jurisdicionais, não os atos de decisão de justiça. Atos administrativos praticados pelos órgãos e membros do Poder Judiciário. Rever e conhecer de reclamações contra membros da Justiça. Reclamação, membro, parte administrativa. Representar ao Ministério Público no caso de crime contra a administração ou abuso de autoridade. Rever processo disciplinar de juiz há menos de um ano. Processo disciplinar, parte administrativa. Receber de reclamações, denúncias, relatórios anuais, semestrais, parte administrativa e financeira. Nunca jurisdicional. Isso que é o importante. Ele pode até impor penalidades administrativas, olha só. Olha só, receber e conhecer de reclamações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar das corregedorias, podendo avocar processo disciplinar em curso e determinar remoção, disponibilidade, aposentadoria e aplicar outras sanções administrativas. Então, sempre parte administrativa e financeira. Por exemplo, uma
uma denúncia de venda de sentença, você vai poder encaminhar para vários órgãos. Você pode reclamar no CNJ, você pode fazer uma denúncia, se for um juiz estadual, no Ministério Público Estadual, ou junto à polícia, para investigar porque é um crime. Você pode ir na corregedoria, quer dizer, tem uma corregedoria. Independentemente da corregedoria, nós temos o CNJ. Esses tribunais têm corregedorias, mas formadas por membros internos. Né? Agora, o CNJ seria além da corregedoria, né? Seria um órgão de controle com membros externos à maioria dessa composição. Tá? Mas sempre parte administrativa e financeira. Ele não interfere... Ele pode apurar se o juiz vendeu a sentença, mas ele não vai apurar se a sentença foi bem dada ou mal dada. Você entendeu? Ele pode apurar a irregularidade na venda da sentença. Não, mas olha só. Uma coisa é você entrar no mérito da sentença, e falar assim, essa é a posição do juiz e tem que ser respeitada. E dessa sentença vamos recorrer. Nesse aspecto discricionário do juiz, você pode falar que juiz burro, mas você não pode falar que juiz ladrão. Você pode até falar que o juiz foi burro. Ah, é difícil, hein? Um erro... Entendi. É uma questão meio... Pode ser. Mas entrar no mérito, se a sentença foi bem dada ou mal dada, não. Teve o caso, desculpa me alongar com isso, mas teve o caso da sentença do jogador Richarlison. Lembra do Richarlison, que jogava no São Paulo? Então, e o que aconteceu? Eu não sei se foi um jornalista, não sei se foi... foi um dirigente do Palmeiras que fez uma brincadeira de mau gosto, de péssimo gosto, insinuando, dizendo de forma expressa que o Richarlison era homossexual. Como se isso fosse um xingar. Não é. Mas do jeito que ele falou, foi pejorativo, foi para macular a honra. E o Richarlison entrou com um processo de dano moral contra esse dirigente do Palmeiras. Procura a sentença na internet, você vai encontrar. O juiz louco, desculpa, respeito, mas o juiz é louco. Ele chegou em procedente dizendo, futebol é jogo de homem mesmo. Ele não tem que jogar futebol não, porque ele é bicho, futebol é jogo para homem. O cara escreveu isso na sentença. Quer dizer, houve denúncia no CNJ. Mas veja, a denúncia não está entrando no mérito da parte intelectual da interpretação da lei. É que o cara é muito louco, né? O cara escrever isso num processo, numa sentença, o CNJ não está falando se a procedência ou a improcedência foi correta ou não. Mas esse tipo de... ele não está discutindo o mérito da sentença, está discutindo a atuação funcional do juiz. O juiz escreveu isso na sentença. Quer ver um outro exemplo? Que não é entrar no mérito na sentença, que foi para o CNJ? Aí no Rio de Janeiro, na parte de futebol também, na justiça desportiva, tinha um cara que aparecia em todo o jornal chamado Luiz Sveiter. Ele era presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Notem que a justiça desportiva não está aqui dentro. Porque justiça desportiva não é parte do poder judiciário brasileiro. Chama justiça, mas é um processo administrativo. Justiça desportiva não está dentro da estrutura do poder judiciário. Não seria nada nem da justiça comum. Não está aqui. A justiça esportiva... Não é aqui. A justiça estadual vai ter a criminal, vai ter a civil e a esportiva. Não. A justiça esportiva está totalmente fora disso aqui. Não é justiça. Não é justiça no sentido de fazer parte do poder judiciário. É justiça administrativa. Tá?
E esse Luiz Sveiter era presidente desse tribunal administrativo, vamos chamar assim, legal? Só que ele é desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é desembargador do TJ, lá do Rio. E ele estava acumulando as duas funções. Aí depois de um tempo, alguém acordou e falou, peraí, se ele é desembargador do TJ do Rio, ele é membro do Poder Judiciário. Se ele é membro do Poder Judiciário, ele tem vedações, que a gente estudou aqui. Ele não pode exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério. Se ele é desembargador no Tribunal de Justiça do Rio, ele não pode exercer a função, mesmo que seja administrativa e mesmo que seja gratuita, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Foi feita uma denúncia no CNJ. O CNJ chamou ele e falou assim, se escolhe, ou exonera, ou fica no TJ. Claro, ele ficou no TJ, né? Não precisa dizer o porquê, é evidente. Eu também ficaria. Tal. Mas, veja, cuidou de parte administrativa. Ele não interferiu nas decisões do desembargador Sveiter. Ele estava cuidando de parte administrativa. Juiz não pode ter dois cargos. A vedação. Recebeu a denúncia. E a denúncia pode ser feita por qualquer cidadão. Bom, questão de punição, aí entra de problema de punição disciplinar, como a gente viu. Existem algumas penalidades, mas geralmente penalidade é dada mais pela corregedoria, né, do que pelo CNJ. Nesse caso, mesmo nesses vícios, chegando a ser presidente de futebol, os caras os votos, mandar os fatos e tal, desagregou também o poder. E juiz que chega a ser presidente de clube de futebol. Bom, lembrando que essa Constituição é de 88. Alguns nomes que você deu exemplo foram presidentes antes, né? Mas não pode. Se é juiz, a não ser que seja um juiz aposentado. Aí é outra coisa. Tá? Aí é outra coisa. Aí não pode. Certo. Da Eliana Calmon, o problema é que Eliana Calmon estava aqui. Acabou o mandato dela já. 2+2, como a gente disse aí. Ela estava aqui. E ela criou uma revolução no Poder Judiciário. Né? O que ela fez muito bem, na minha opinião. Mas, enfim. Então, quando o Supremo achava que ela estava ultrapassando os seus limites nos seus atos decisórios normativos, o Supremo chamava lá, falava, não, isso aqui é inconstitucional, isso não pode ser feito. Então, existia um controle aqui, sem dúvida. Tudo bem isso aqui? Joia. Bom, vamos falar rapidamente do STJ. STJ, artigo 104. STJ 104. Vamos colocar assim. É composto de, no mínimo, 33 ministros. É composto de, no mínimo, 33 ministros. Brasileiros, e aí pode ser nato ou naturalizado. Brasileiros. Com mais de 35 e menos de 65 anos, brasileiros, aí pode ser tanto nato quanto naturalizado, com mais de 35 e menos de 65, de notável saber jurídico e reputação ilibada, de novo, notável saber jurídico e reputação ilibada. Nomeados pelo presidente da República. Nomeados pelo presidente da República.
após a aprovação, pela maioria absoluta do Senado. Após a aprovação, pela maioria absoluta do Senado. Muito bem. Gente, diferentemente do Supremo, que o presidente pega alguém na esquina e fala, pô, você é brasileiro? Sou. Nato? Sou. Tem mais de 35 e menos de 65? Tenho. Pô, mas pela tua cara, acho que você tem libado a reputação do notável saber jurídico. Vou te indicar ministro Supremo. O presidente da República pode fazer isso, lá no Supremo. No STJ, não. Notem que todas as indicações para ministro do STJ é feita pelo presidente da República. E aprovado pela maioria absoluta do Senado. A idade é a mesma. Aqui tem que ser nato. Aqui não precisa ser nato, pode ser naturalizado também. Só que, apesar do presidente poder nomear livremente, lá no Supremo, no STJ é o presidente que nomeia, mas não é tão livre assim. Olha só, são 33. Aí ele diz assim, 1/3 dessas vagas, leia-se, 11, serão dentre juízes de TRFs. Então, olha aqui na lousa. Olha aqui. Aqui eu tenho TJ, aqui eu tenho TRF e aqui eu tenho STJ. Certo? Nós estamos falando desse tribunal. São 33 membros. O presidente vai nomear quem ele quiser? Não. 1/3 aqui. Ou seja, 1/3 das vagas, 11, e aqui outro terço, 11. Então, 2/3 nesse caso. Então, 1/3 das vagas que o presidente vai preencher tem que ser de juízes de TRFs, 1/3 de juízes de TRFs, e outro terço de desembargadores de TJ. Indicados em lista tríplice pelo tribunal. Então, notem, o presidente da República recebe 3 nomes desembargadores de TJ e vai indicar um para o STJ. Ele recebe 3 nomes de TRF e indica um que ele pode escolher dentre esses 3, quem ele quiser, para o STJ. Então, diferente do Supremo, que ele para na esquina e indica, nomeia quem ele quer, aqui a nomeação final é do presidente. Mas ele recebe uma lista tríplice, com o nome de 3 desembargadores de TJ, e uma outra lista tríplice, com o nome de 3 juízes do TRF, para ocupar 11 vagas. Então, dessas 33, 22 vagas obrigatoriamente são de juízes de carreira. Notem, eu passei no concurso, me tornei juiz estadual, fui promovido para desembargador do TJ, e 11 vagas do STJ estão reservadas a esses desembargadores. Você se inscreve, se você tiver interesse, o STJ reduz isto numa lista tríplice, manda para o presidente, e dos 3 o presidente escolhe quem ele quer, para fazer parte aqui. Não. O juiz federal e o juiz estadual estão aqui. Aqui, é que a nomenclatura eles chamam de juiz de TRF e desembargador de TJ. É só a nomenclatura. Os 2 estão atuando no 2º grau. Por isso que vem os 2 do STJ, porque
Porque uma parte vem, 1/3 vem da Justiça Estadual e a outra vem da Federal. Formando um órgão só aqui em cima. TJ faz as suas listas, depois vai tudo para o STJ e vai reduzir. Vão listas de nós, todo mundo quer, né? Vai listas gigantescas. O STJ vai reduzindo isso até chegar em nomes políticos de 3 e uma indicação política do presidente da República para um só. Ah, mas quando vai ser do TJ e quando vai ser do TRF? Depende quem aposentar, quem morrer lá no STJ. Se morreu um ministro do STJ que veio de TJ, aquela vaga é do TJ. Se aposentou um ministro do STJ que veio do TRF, vaga do TRF. Boa pergunta, que eu estava esperando. Ué, e o outro terço? Pô, entendi. Nesse STJ, 1/3 vai vir lá da promoção do TJ e o presidente escolhe. Outro terço, TRF. E o outro terço? E os outros 11? Eu aplico a regra do artigo 94. O outro 1/3 é a regra do artigo 94. E o que é essa regra do artigo 94? Ela é chamada de quinto constitucional. Regra do quinto constitucional. Notem. Quando você abre o 94, ele diz assim. Quando eu achá-lo, eu vou lê-lo. Achei. 1/5, olha lá, 1/5 dos lugares dos TRFs e dos TJs será composto de membros do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada, com mais de 10 anos de atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das classes. Notem. De novo aqui, ó. Vamos limpar isso aqui. Eu tenho aqui a Justiça Estadual e a Justiça Federal. TJ, TRF. E os dois desembocando no STJ. Legal? E vai daqui para o Supremo. Bom, aqui eu vou ter 33, no mínimo. Pode até ter mais. 33. 1/3 vai vir daqui. 1/3 vai vir daqui. E quem é que chega aqui? Quem estava aqui antes. Quem é que chega no TJ? Quem é juiz estadual de carreira. Quem é que chega no TRF? Quem é juiz federal de carreira. Então, eu subo na carreira aqui e posso subir a carreira aqui. Certo? Eu posso dar esse espaço. Bom, o outro terço desses 33, eu aplico a regra do quinto. Essa regra do quinto vale aonde? Vale aqui, ó. Vale nos TJs e nos TRFs. 1/5 das vagas de TJ e de TRF, 4/5 vem de juiz de carreira. Então, como é que eu formo esse TJ? 4/5 deles vem de juiz de carreira promovido. Como é que eu formo a composição do Tribunal Regional Federal? 4/5 são juízes federais de carreira que são promovidos. E 1/5, para ter aquela visão heterogênea que a gente comentou, 1/5 de desembargador de TJ ou do TRF vem aonde? Vem de promotores e de advogados. Então veja, como é que é a composição do TJ de São Paulo? 4/5 do TJ de São Paulo são juízes estaduais de São Paulo que foram promovidos. E 1/5 faltante, alternadamente, quando vaga lá, a vaga no
no TJ, 1/5 vai ser ou de advogado ou de promotor, com mais de 10 anos de carreira. Vamos chegar lá. Então, 1/5 de TJ-TRF vem de advogado, de promotor, indicados em lista sexta ou pela OAB ou pelo Ministério Público. E no caso do TJ, o governador escolhe. No caso do TRF, o presidente da República escolhe. Notem que 1/5 das vagas de TJ e TRF são ocupadas por promotores e advogados alternadamente para dar aquela visão multilateral. Agora, a mesma regra do artigo 94, que eu utilizo para 1/5 das vagas de TJ e TRF, é a mesma regra que eu aplico para 1/3 das vagas do STJ. Repito, olha, 1/5 das vagas de TJ e TRF, eu aplico a regra do 94, por isso que ela chama quinto constitucional. A mesma regra que eu aplico para 1/5 das vagas de TJ e TRF, é a mesma regra que eu aplico para ocupar 1/3 das vagas do STJ, percebeu? Dúvidas? Oi? Diga. Não, a pergunta dela é o seguinte. O advogado veio para o TJ. E esse aqui obrigatoriamente é que vai para o STJ? Não. Eu posso pegar um advogado que não está aqui. Tá? Posso. Tá? Tudo bem? Ó, de novo. Vamos de novo aqui, ó. TJ, TRF vão desembocar no STJ. Aqui, 1/5 das vagas é de advogado ou de promotor. Aqui também. E o resto? Promoção de juiz de carreira. Juiz federal e juiz estadual. Até aqui tudo bem? Então, quando você vai aqui para o TJ, eu tenho 4/5 de desembargadores de TJ que vieram de carreira e 1/5 alternadamente, advogados e promotores. Certo? Como é que faz a composição desses? 1/3 vem de carreira do TJ. 1/3 vem de carreira do TRF. E 1/3 eu aplico a mesma regra que eu apliquei aqui para 1/5. Tanto é verdade que se eu estou no TJ, olha só, se eu sou desembargador de TJ por causa de 1/5, eu sou advogado, sou nomeado desembargador do TJ. Sou desembargador. Eu não posso entrar nesse 1/3 das vagas reservadas aos juízes do TJ. Porque eu não sou de carreira. Mas posso entrar na vaga de 1/3 de advogado. Matou? Joia. Bom, eu acho que para a sua prova, competência do Supremo é até importante. A competência do STJ, eu acho, se você quiser dar uma lida, está lá no 105, é tranquila. Tá? Só para finalizar o judiciário, muita gente, aí é mais uma questão nem de concurso, mas é mais de dúvida, também pode ser de concurso, mas enfim. Tá? Se você abrir lá, o artigo 109 da Constituição, tem a competência da Justiça Federal. Só a título de curiosidade, ó. Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, autarquia, empresa pública federal for interessada como autora, ré, assistente, oponente, exceto falência,
acidente de trabalho, eleitoral e justiça do trabalho. Então, como é que eu sei que a minha causa, nesse primeiro inciso do 109, como é que eu sei que se a minha causa vai tramitar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? Porque quando vai para a Justiça do Trabalho, eu sei, relação trabalhista. Agora, como é que eu sei que é o juiz federal que eu tenho que entrar ou o juiz estadual? Bom, a União, suas autarquias, empresas públicas, são parte do processo, ou autora do processo, ou ré do processo, ou terceira interessada do processo, desloca para a federal. O INSS é uma autarquia federal. Causas dele, Justiça Federal. Exceto, aí ele diz aqui, exceto falência, que é Justiça Estadual, acidente de trabalho, Justiça Estadual, e eleitoral e trabalhista. E aí começam as coisas meio absurdas. As causas entre um país estrangeiro ou organismo internacional e município ou pessoa domiciliada no Brasil. Aí vai para o federal. As causas fundadas em tratado ou contrato da União com o Estado estrangeiro, Justiça Federal. Começa essas coisas. Mas o grosso é, a União está no meio, a regra é Justiça Federal. Exceto falência e acidente do trabalho. Tá? Só para fechar isso aqui. Fecha a parte aqui de baixo da Justiça Estadual e Federal. E o recurso dessas decisões? Respectivamente, TJ e TRF. Se eu entrei com recurso, se eu entrei com uma ação na Justiça Federal, eu sei que daquela decisão o meu recurso vai para o TRF e não para o TJ. Tudo bem? Eu não quero aprofundar muito nisso aqui, até porque nosso curso não é um curso jurídico, é um curso fiscal. Mas se você pegar os editais, está lá, a gente tem que falar pelo menos. Tá? Para finalizar hoje, vamos começar o poder executivo. Na aula que vem a gente vai terminar toda a separação dos poderes e trazer teste, tá? Julgar, aplicar a lei, perfeito. Então, vamos falar aqui do poder executivo. No âmbito federal. No âmbito federal, tem como chefe o presidente da República. No âmbito federal, tem como chefe o presidente da República, auxiliado por seus ministros. Tem como chefe o presidente da República, auxiliado por seus ministros. Seu mandato é de 4 anos. Seu mandato é de 4 anos. Admitida uma reeleição. Seu mandato é de 4 anos. Admitida uma reeleição para período subsequente. Admitida uma reeleição para período subsequente. Eleição esta que é majoritária. Eleição esta que é majoritária. Por maioria absoluta de votos. Eleição majoritária por maioria absoluta de votos. Parou aqui. Nós já vimos o que é uma eleição majoritária por maioria... Perdão. A gente já viu o que é uma eleição majoritária, antes de mais nada. Que é igual àquela do Senado. Como a vaga não é proporcional, como é para deputado, né, vereador, etc. e tal, é uma vaga só, então é uma eleição majoritária. O mais votado vence. Mas é majoritária por maioria absoluta de votos. Por quê?
Porque para se eleger precisa ter metade mais um dos votos válidos. E se não tiver? Segundo turno. Porque ela exige metade mais um dos votos válidos para se eleger. Agora, é possível uma eleição para chefe do executivo, prefeito, governador, presidente, o candidato não atingir metade mais um dos votos válidos, ou seja, não atingiu maioria absoluta de votos, e mesmo assim ser eleito? Sim. Eleição para prefeito municipal e municípios com menos de 200 mil eleitores. Aí é um turno só. Então a eleição para chefe do executivo é majoritária por maioria absoluta de votos, uma vez que exige segundo turno caso não alcance metade mais um dos votos válidos. A única exceção é a eleição para prefeito, com menos de 200 mil eleitores. Eleição para prefeito com menos de 200 mil eleitores. Aí é um turno só. Ou seja, se eu sou candidato a prefeito de um município pequenininho, com menos de 200 mil eleitores, fui o mais votado, mas eu não tive metade dos votos, eu estou eleito. Não vai ter segundo turno. Ok? Agora, e se nessa eleição para executivo, para prefeito, para governador, para presidente, empatar? Empatei. Foi apurar, eu tive lá, sei lá, 105.002 votos. E meu adversário teve 105.002 votos. Empatou. Critério de desempate. Etário. O mais idoso ganha. Em caso de empate, quem for o mais velho de idade ganha a eleição. Então, critério de desempate, igual ao número de votos, o etário. O mais velho ganha. E, procura aí, você vai encontrar toda eleição para prefeito, tem uma reportagem que fala isso. Olha, empatou. Vira e mexe tem lá, município pequeno, empatou. O mais idoso ganha a eleição. É a regra, o critério objetivo, constitucional, usado. E quem perde a eleição sabe que essa é a regra do jogo. Empatou. Certo? Bom, hoje no Brasil nós não temos território. Não temos território. Mas, em tese, é possível ter território. Território é governado por governador. Território tem governador. E como é que é a eleição para governador de território? Não tem. O governador é nomeado pelo presidente da República. O governador de território é nomeado pelo presidente da República. E aprovada a nomeação pelo Senado. Bom, o presidente foi eleito. Foi convocado extraordinariamente o Congresso para dar posse. Vimos isso hoje. Se o presidente e o vice deixar de assumir no prazo de 10 dias da data da posse, salvo força maior, uma doença, se ele não assumir em 10 dias da posse, o cargo é considerado vago. Então, a partir do momento que foi marcada a posse, se o presidente não tomar posse nem o vice em 10 dias, o cargo de presidente é considerado vago.
Tudo bem? Tá, o executivo é um pouco mais fácil de se estudar. Na aula que vem a gente vai terminar o executivo, vai fazer testes relacionados à separação dos poderes e nós vamos entrar nos direitos e garantias fundamentais. Legal? Valeu, gente. Até a próxima.